Galera, olha só, aula 2 é bem pouco comum essa sequência, certo? Uma sequência bem particular do positivo mesmo, material bom esse. Olha só, a gente deu uma palhinha de ondulatória e acabamos ondulatória e vamos estudar agora ótica. Ou óptica, se preferir. Há quem diga que tem que ter o P, que ótica sem o P está errado. Cara, ótica é a parte da luz que estuda os fenômenos relacionados à luz. Estuda os fenômenos relacionados à luz. Logo, temos que saber o que é luz. Luz é uma radiação eletromagnética capaz de sensibilizar a retina humana. Radiação eletromagnética capaz de sensibilizar a retina humana. Senhor, não entendi, tu quer me dizer que se tem um tipo de luz que o cachorro enxerga e eu não enxergo, a ótica não faz parte da ótica? É isso aí. A ótica estuda o que os seres humanos enxergam, não o que os outros bichos enxergam. É isso aí. É definição técnica, né? Não que a gente não possa depois tentar com a ótica entender o que outros animais enxergam. Por exemplo, eu poderia dizer que a cobra enxerga infravermelho, né? Com a fosseta L'Oreal, aquela coisinha que ela tem perto do focinho dela. Então, a gente poderia dizer que na ótica das cobras, infravermelho faz parte. Aqui na ótica clássica, não. Porque a gente não enxerga infravermelho, então a gente só vai do vermelho ao violeta. Infravermelho, ultravioleta é outra história. Como é que a gente vai representar um raio de luz? Raio de luz. Já que a luz anda em linha reta, nós vamos representar através de uma linha reta. E como ele saiu de um lugar e está indo para o outro, a gente bota uma setinha dizendo para onde ele está indo. Na verdade, quando eu te coloco a representação do raio de luz, eu já estou te comentando um dos princípios da ótica geométrica. Princípios da ótica geométrica. Sim, professor, se estás falando que tem ótica geométrica, estás querendo me dizer que tem outras óticas? Sim, sim. Tem a ótica fisiológica, que estuda a biologia do olho humano, e tem a ótica física, que estuda a luz como radiação eletromagnética, campos elétrico e magnéticos se intercalando enquanto a luz se propaga. Muito doido. Então, primeiro princípio da ótica geométrica, a luz anda, né, como se ela caminhasse, propaga-se em linha reta. Outra propriedade muito importante da luz é a independência. Se um outro raio de luz se cruzasse com esse que eu acabei de desenhar, eles passam reto. Um não interfere no outro. Os raios de luz são independentes. Os raios de luz são independentes. Terceiro princípio da ótica geométrica. Imagina que um raio de luz bateu num espelho e se refletiu, vindo daqui para lá. Alguém vendo esse raio de luz refletido pensa, o que será que acontece se eu pegar uma luz de outra cor, uma luz azulzinha, e fazer um raio de luz azul ir no sentido oposto do raio de luz branca que existia? O que vai se perceber é que o raio de luz azul faz o sentido contrário exato que o raio de luz branca fez. Então a gente pode dizer que os raios de luz são reversíveis. Ou a gente pode chamar de reversibilidade, a habilidade de ser revertido. A reversibilidade dos raios de luz. Então, te contei o que a ótica estuda, lembrei o que é luz, representei raios de luz,
e te contei os três princípios que a gente usa para desenhar um raio de luz. Porém, muitas vezes nós estamos trabalhando com um conjunto de raios de luz, o que forma um pincel de luz. Um pincel de luz. Não tem um outro nome, professor? Pincel? Tem feixe. Feixe de luz. São vários raios. Tem três maneiras para organizar um pincel ou feixe de luz. Uma das maneiras é o feixe cilíndrico, que a gente chama. Os raios são paralelos. A galera geralmente reclama: professor, não estou vendo o cilindro. É porque não está virado para ti, está jogando o cilindro de lado, tá vendo? Mas está redondinho os raios de luz. Tem que ser redondo, professor? Não, mesmo que a luz tivesse um formato quadrado, como os raios estão paralelos, a gente chamaria de pincel cilíndrico. Tem o pincel de luz que é cônico divergente, quando as luzes formam um cone e estão se afastando. E tem o pincel de luz cônico convergente, quando a luz está se aproximando em forma de cone. Tem que saber o nome: pincel cilíndrico, pincel cônico, o quê? Obrigado, amigo. Divergente, logo cônico, convergente. Convergente. A luz que chega do Sol chega com os raios praticamente paralelos aqui na Terra. A gente poderia dizer que a luz que chega do Sol chega num pincel cilíndrico. Quando a gente usa um farol de carro ou uma lanterna, dá para perceber que a luz sai de um ponto e vai abrindo, formando um feixe ou um pincel cônico divergente. Se nós usamos uma lupa para queimar formiguinhas ou botar fogo em alguma coisa, a luz do Sol chega paralela e depois de passar pela lupa, acaba se encontrando num ponto. Então forma um pincel cônico convergente. Outra coisa que ele comenta são os os meios ópticos. Como é que a gente classifica os meios ópticos? Quanto à propagação da luz, os meios podem ser chamados opacos, translúcidos e transparentes. Os materiais opacos a luz não passa. Vou fazer visualmente, ó. Raios de luz atingiram uma superfície de madeira, por exemplo. Esses raios podem até ser refletidos, mas não vão atravessar o objeto. Então a gente chama de material opaco: concreto, madeira, couro, a maioria dos tecidos. Translúcido: a luz passa, só que ela passa sofrendo desorganização, embaralhamento, difusão. Está vendo como a luz chegou organizada e ao atravessar se embaralhou toda? Sempre que isso acontece, o material é translúcido. Essa janela aí, ó. Dá para ver que tem luz atravessando ela, mas eu não sei o que é que tem lá. Tudo torto, não dá para saber que são prédios, não dá para reconhecer as coisas. Transparente é quando a luz passa e passa organizadamente. Materiais opacos, transparentes e translúcidos. Só tem 2 comentários a mais: sombra e penumbra e câmara escura. E aí a aula 2 se foi. Alguém pode me ajudar? Qual é a diferença entre sombra e penumbra? Isso, sombra é a ausência total de luz. E penumbra? É uma região menos iluminada que outra. Para representar a diferença entre sombra e penumbra, eu tenho uma ideia boa aqui. Aliás, uma classificação interessante que deve aparecer nas próximas aulas é fonte de luz pontual. Fonte de luz pontual é quando a luz sai toda de um ponto. E fonte de luz extensa, como essas lâmpadas em cima de nossas cabeças, que a luz sai de várias partes da lâmpada ao mesmo tempo. Imagine que eu boto um material opaco diante de uma fonte de luz pontual e aqui um anteparo, como uma parede ou a tela do cinema.
Se eu fosse desenhar alguns raios de luz que saem daqui, eu perceberia que alguns bateriam na madeira e não atravessariam, mas outros raios de luz, passando pela parte inferior ou pela parte superior da madeira, atingiriam o anteparo. Essas regiões onde a luz bate são chamadas de regiões iluminadas, e essa região onde a luz não bate é chamado de sombra. Ao olhar para essa sombra, você não veria nada, 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 porque nenhuma gota de luz bate lá. Por isso que sombra é a ausência total de luz. Se eu fizesse o mesmo experimento com uma fonte de luz extensa, ocorreria o que está ocorrendo entre vocês. Essas marcas no chão, que no popular nós chamamos de sombra, não são sombras. A prova de que não são sombras é que eu vejo o azulejo sujo embaixo da parte mais escura. Eu não poderia vê-lo se fosse sombra de verdade. Então, uma lâmpada extensa, um material opaco como madeira e um anteparo como uma tela de cinema ou a parede ou o chão nesse caso. Para não fazer um estudo tão complexo como eu fiz na fonte de luz pontual, eu vou usar um bom senso. Eu vou tirar dois raios de luz que saem da parte superior da lâmpada. Um que passa por cima do obstáculo, outro que passa por baixo. E farei o mesmo com a parte inferior da lâmpada. Ao desenhar esses raios, eu percebo que nessa região não vai haver nenhuma gota de luz, podendo chamá-la de sombra. Daqui para baixo e daqui para cima, eu percebo que todas as partes da lâmpada conseguem iluminar, tanto essa região quanto essa. Então nós chamaríamos essas regiões aqui de regiões iluminadas. Aqui também, né? Região iluminada, região iluminada. Mas entre a sombra, a ausência total de luz e as regiões iluminadas, haveria uma região que iria da parte bem clara até a parte totalmente negra e escura. Essa região formariam marcas como essas que tem no chão entre vocês. Isso sim é que é chamado de penumbra. Uma região menos iluminada do que outra. Observe que para a gente entender sombra e penumbra, eu só tive que usar um pedaço de material opaco, usar uma fonte pontual, uma fonte extensa, para tu perceber a diferença, e usei o fato de a luz se propagar em linha reta, só. O último comentário dessa aula da Física D é quando ele fala da câmara escura. Eu vou te confessar que eu me revolto quando eu lembro que o olho humano é uma câmara escura. Que aqui está tudo escurecidinho, que só passa a luz mesmo pela tua pupila, que é transparente, não é uma bolinha pintada de preto como a maioria das pessoas pensam. É uma região transparente. É como uma janela aberta para uma casa escura. Tu olha para dentro da casa e tu não vê nada, porque está escuro. Não quer dizer que a janela está pintada de preto, que é uma parede preta. Quando tu observa um objeto, já que a luz anda em linha reta, apesar de ter a córnea, de ter o cristalino, é como se a luz andasse praticamente em linha reta, ela sofre pequenos desvios. Mas para a gente não ficar assustado, né? Vamos tirar o olho, vamos pegar uma caixa de papel e vamos furar. Aí, já que a luz anda em linha reta, a luz que sai da parte superior do objeto bate na parte inferior da caixa. Um raio de luz que sai da parte inferior do objeto bate na parte superior da caixa. E se no fundo dessa caixa de sapato nós colocarmos papel vegetal, nós veremos uma imagem do objeto de cabeça para baixo no fundo da caixa escura. Assim como agora na tua retina tem um mini Otávio desse tamanho, de cabeça para baixo dando aula. Né? E é o teu cérebro que faz com que tu me enxergue de cabeça para cima. Muito louco, né, cara? Demorei muito a digerir essa informação de que tem um cineminha acontecendo na tua retina, miniaturizado e de cabeça para baixo, agora. Muito louco isso. Se nós chamarmos de O o comprimento do objeto, se nós chamarmos de I o comprimento da imagem, se nós chamarmos de P a posição do objeto até o orifício e de P'
a posição da imagem até o orifício. Como esses triângulos têm os mesmos ângulos, eles são triângulos e triângulos semelhantes têm os lados proporcionais. Então eu posso dizer que o I, a base do triângulo menor, vamos supor que é menor, dividido por O, a base do triângulo maior, é igual a P', a altura do triângulo da esquerda, dividido por P, a altura do triângulo da direita. I sobre O igual a P' sobre P. Porém, essa fórmula ela está incompleta. Pelo seguinte, se convencionou de que se a coisa está virada de cabeça para cima, é positivo. Está virada de cabeça para baixo, quer dizer que esse número aqui vai ser negativo e esse vai ser... Quer dizer que essa divisão vai dar um resultado negativo. E distâncias são sempre positivas na física, na matemática. Concorda comigo? Então, positivo e positivo, esse lado vai dar um resultado positivo e esse lado vai dar um resultado... Para que a igualdade seja mais justa, eu boto um menos por conta própria. Então a apostila não trouxe esse menos. Concorda comigo? Então botem esse menos aí. Porque depois a apostila vai dar uma outra fórmula com menos. Igual a essa com menos. O aluno pode acreditar que são duas fórmulas distintas. Mas não, eu acho que o cara que fez o material, ele esqueceu desse detalhezinho. Ou tem uma outra forma de interpretar. E digo mais, eu peço para tu colocar um A também na frente dessa fórmula. Assim a fórmula está completa e definitiva. E nos acompanhará até o final do ano. Vamos dar nome aos bois. I, a altura da imagem. O, a altura do objeto. P, posição do objeto. P', posição da imagem. Para finalizar, o A tem 3 nomes, o A. Ou a gente chama de ampliação, já vou te explicar por quê. Ou a gente chama de aumento linear, ou ainda já vi em materiais chamar de aumento transversal. Esses 3 nomes, ampliação, aumento linear ou aumento transversal. Vou te provar que faz sentido. Se a imagem deu 3 metros e o objeto deu 1 metro, quando eu divido dá 3, né? Porque a imagem é 3 vezes maior que o objeto. Ampliou 3 vezes. Se a imagem deu meio metro e o objeto tem 1 metro, dividindo dá 0,5, que mostra que foi uma redução de 0,5. Mas não era ampliação? Era uma ampliação de 0,3, na verdade, representa uma redução. Acabou a aula. Tu vê um pouco mais de detalhes do que a aula passada, talvez. E para fixar essa aula, eu votaria em páginas 11 e 12. Páginas 11 e 12. Preparados para a bicuda? Tu vê, cara, ó. É que o cara que fez a apostila, ele é muito organizado mesmo. Ele queria não dar sopa pro azar. Isso faz uma aulinha, obriga a galera a estudar pra caramba aquela aula, pra só depois dar um passo à frente. Mas na maioria dos livros eles compilam mesmo essas aulas numa só. Tu vê ali, ó. Ele vai falar agora de sistemas ópticos, leis da reflexão, espelhos planos e campo visual. Que horas é o nosso recreio? Apesar de eu me esforçar, não rolou até no ritmo que eu gostaria. Não há de ser nada. Como eu não quero desespero, página... Quais que eu passei daqui? 11 e 12. Faz alguma coisa dessas páginas, nesses minutinhos que nós temos. Na volta da próxima aula, eu vou tentar finalizar o volume 1, então, e de repente falar uma aulinha do volume 2, Física A, que tu não precisa estar com a tua apostila aí. Aproveita, cara, aproveita fresquinho na tua mente, arrisca alguma coisa, de repente, até se tu der um gás, tu faz uns 4 exercícios mais básicos. Vamos, galerinha, arraça, cara, não afrouxa, meu.